Nós começamos semana passada falando sobre eh, um tema que é sobre as quedas das muralhas de Jericó. Só que a gente não chegou nem perto das muralhas, né? A gente começou apenas a falar sobre o povo que estava preso ainda no Egito. E trabalhamos muito a ideia da mente escrava, né? Então, a gente trabalhou essa ideia pelo fato de, se não entendermos, se não percebermos e entendermos quem nós somos, jamais conseguiremos chegar aos pés da muralha. E mesmo se chegarmos aos pés da muralha, não teríamos ideia de como vencer as muralhas. Então, a mente escrava nos aprisiona e nos limita naquilo que nós podemos. Então, muitas pessoas olham para suas vidas e não acreditam que são capazes de fazer alguma coisa porque estão presas em algumas coisas no passado. Vocês lembram disso? Amém? Hoje nós vamos para um segundo passo. O nosso segundo passo hoje ainda não vamos chegar nas muralhas. As muralhas ainda vão estar a um passo mais, ou seja, semana que vem a gente vai fechar essa mensagem. Acabou sendo uma mensagem de 3 partes. E a ideia que eu tinha era de fechar essa mensagem hoje, mas depois, estudando e trabalhando em casa, né, eu falei, eu não posso fechar essa mensagem hoje. Não tem como fechar essa mensagem sem antes a gente trabalhar esse contexto. Qual é o contexto? De terminar, de fechar a ideia da mente escrava para a geração que nasceu no deserto. Então, há uma geração de mente escrava que morreu no deserto e há uma geração que nasceu no deserto. Então, a gente não pode chegar nas muralhas sem antes entendermos esse contexto. A gente não pode chegar lá. Porque se a gente chegar lá, nas muralhas, e a gente for direto falar sobre como o povo deu as voltas pelas muralhas e depois gritou, a gente vai entender e vai pensar que isso é apenas um ato de milagre que acontece por si só. Mas há toda uma preparação, há toda uma formação, há todo um preparo para que, ao chegar diante das muralhas, essas muralhas caiam. Entende? Então, Deus prepara esse povo para chegar a essa muralha. Primeiro, ele enxerga que uma geração jamais será capaz de confiar e acreditar no extraordinário de Deus. E essa geração que jamais foi capaz de acreditar no extraordinário de Deus ficou pelo caminho. Ficou pelo caminho. Não foi simplesmente, não foi simplesmente ter ficado pelo caminho por falta de por falta de apresentação de Deus. Deus dá sinais incomparáveis, incontestáveis para essa geração que morre no deserto, mas que escolheram viver na escravidão. Deus mostra para esse povo as pragas no Egito. Deus mostra para esse povo o mar vermelho se abrindo. Deus faz com que esse povo passe a pés seco numa duas colunas de água e eles atravessando o mar a seco e esse povo passou por isso. Deus tira a água da rocha. Deus traz a coluna de fogo para aquecer do frio. Deus traz a nuvem para protegê-los da insolação. Deus dá um maná todos os dias. E essa geração está dizendo para Deus: nós preferimos sentar à mesa no Egito por ti, porque tínhamos comida e não precisávamos lutar por ela. Porque tínhamos alimento e não precisávamos fazer nada para que esse alimento chegasse à nossa mesa. Então, uma geração que quer ficar na escravidão jamais verá muralhas caindo. Um povo que deseja as coisas fáceis jamais conseguirá lutar e conquistar alguma coisa que aos seus olhos pareça difícil ou impossível. Amém? Mas há uma geração que nasce no
deserto. E essa geração é que faz a diferença. Então deixa eu começar a ler meu esboço, porque eu já vou me atropelar já todinho, como eu sempre faço. Então o tema da mensagem eu coloquei quando Deus derruba as muralhas. Mas nós ainda não vamos falar das muralhas. A história de Josué 6, a queda das muralhas de Jericó, nos ensina verdades profundas sobre fé, obediência e a necessidade da batalha espiritual para alcançar as promessas de Deus. E vamos ler Josué 6, do versículo 1 ao 2, que é o nosso tema base. Quando você mudou, eu falei, não li. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, o seu rei e os seus homens de guerra. Amém? Então até aqui. Então, e essa história das quedas de muralha nos ensina verdades profundas sobre fé, obediência e necessidade de batalha espiritual. Então a gente precisa guardar isso. Fé, obediência. E agora aqui é interessante, né? Porque eu estava lendo, estudando, e eu percebi que não é simplesmente fé e obediência e batalha espiritual. Mas é fé, obediência, e aí vem uma palavra que eu achei tão importante: necessidade de batalha espiritual. Necessidade. E a gente pensa assim, mas como necessidade? A necessidade da batalha espiritual é que sem batalha nós não crescemos, não amadurecemos. Não conseguimos enxergar o sobrenatural, o extraordinário de Deus. E sem enxergarmos, um povo que não enxerga o sobrenatural de Deus, esse extraordinário de Deus, ele é travado e limitado em tudo na sua vida. Sempre ele vai perguntar: será? Será que isso pode acontecer comigo? Será que eu sou capaz? Será que eu tenho condições? Será que isso é verdade? Todas essas palavras do será, ou todas as perguntas e todas as situações que terminam em nossas vidas com um ponto de interrogação, é a falta do que nós deveríamos ter passado. E por alguma forma pegamos alguns atalhos para nos desviar das situações difíceis. Então, essa passagem de Jericó, essa passagem de Josué que nós estamos estudando desde a semana passada até a semana que vem, ela vai nos ensinar sobre fé, obediência e necessidade de batalha espiritual. Amém? Então, o primeiro ponto que nós podemos trabalhar aqui é: a promessa não exclui a luta. Amém? A promessa de Deus não exclui a luta. Isso é importante ficar guardado. Deus prometeu, Deus declarou, mas não excluiu a necessidade de luta. Né, Marco? Não excluiu. Ele não olhou para você, para mim, para você, Karina, e falou assim: olha, eis aqui, minha filha, um presente para você. E aí a gente abre o presente sem nenhum trabalho. Não, é o contrário. Nós recebemos a medalha, nós recebemos a recompensa, nós recebemos aquilo que nós, depois de uma corrida, depois de ter feito algo, depois de ter produzido algo. Senão Deus cria filhos mimados, que estão acostumados a receber tudo na mãozinha, na hora que Ele quer, e é exatamente a geração de hoje. É exatamente essa geração hoje. A geração de hoje que se relaciona com o pai, que apenas vem para pedir. Pedir, 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 pedir. E ela acaba não entendendo que essa relação de pedir, 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 pedir para Deus o tempo todo, ela não tem uma relação com o Pai, ela tem uma relação com uma divindade. Porque relação com o Pai nós não precisamos pedir, o Pai sabe do que nós necessitamos. Relação com divindade, nós queremos que supra as nossas necessidades.
Perdemos a referência de Deus Pai quando não queremos ser orientados, mas queremos ser saciados. Então, Deus não trabalha sobre as nossas vidas para nos saciar, mas para nos orientar. Como eu falei aqui agora, a promessa não exclui a luta. A promessa não exclui a luta. Deus não nos poupa das dificuldades, mas nos orienta dentro do vale da sombra da morte. Como Davi fala, ainda que eu ande por um vale de sombra de morte, eu não preciso temer. Eu não preciso estar desequilibrado. Eu não preciso estar desesperado. Por quê? Porque eu sei que o Senhor está comigo. E Ele é o suficiente para isso. Então, Deus, Pai, não está preocupado em suprir, em responder, em dar. Mas Deus Pai educa os seus filhos orientando. Amém? Orientando. Então, a promessa não exclui a luta. O primeiro versículo do capítulo 6 nos mostra que Jericó estava fechado, impedindo a passagem do povo de Israel. Deus havia prometido entregar a cidade de Jericó, mas isso não significa que a conquista aconteceria sem esforço, como nós estamos vendo lá. Estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e nem entrava. Amém? Isso não significa que a conquista seria sem esforço. Josué 2 Josué 2 vai dizer: saiba que entreguei nas suas mãos. Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó. O povo ouve isso e diz: uau, Deus entregou nas nossas mãos. Yes, é a vitória. E nós... Há todo um processo. Se nós pensarmos, Deus já entregou às nossas vidas a possibilidade de ver uma vida e uma vida em abundância. Mas não sem processo de formação. Porque o que é vida em abundância? Então, se eu perguntar para muitas pessoas diferentes sobre o que você entende sobre esse versículo, vida em abundância, você vai ter várias declarações diferentes sobre o mesmo versículo. E essas declarações vai demonstrar onde cada pessoa está na fase da sua vida. Alguns vão achar que a vida em abundância é tudo do bom, do melhor e não precisar fazer nada. Alguns vão achar que a vida em abundância é uma vida que você não fica doente, que você não fica isso, não fica aquilo. Alguns vão perceber que a vida em abundância é saber que depois de muito trabalho há uma vitória, há algo que Deus reserva para as nossas vidas. Há alguns talvez que vão dizer que a vida em abundância é cada vez mais estar sentado aos pés do Senhor e ter a confiança de que Ele é o seu Pai. Então nós vamos ter várias leituras diferentes de uma mesma passagem. Nós vamos ter várias leituras diferentes da promessa, mas ao mesmo tempo que não exclui da luta. O que me faz enxergar que a minha vida é um processo de construção em Deus é a convicção de que eu tenho de que Ele é Pai. Nós não podemos perder a identidade de filhos. Nós não podemos perder a identidade de olhar para o Pai como Pai. E não como um Deus que vem para fazer as nossas vontades. E não como alguém que está esperando receber alguma coisa em troca por ter feito alguma coisa. Senão nós somos como animais. Nós somos como cachorros adestrados. Que em dado momento, por algum comando da vida, nós vamos sentar e esperar receber uma recompensa. Em dado momento da vida, por
alguma necessidade, nós vamos rolar e olhar, desculpe, e olhar para Deus como quem diz, eu fiz isso e agora cadê o meu biscoitinho? Então a nossa relação ela não está pautada em cima de esperar alguma coisa, mas a nossa relação está pautada em cima de saber que o Pai é nosso, que o pão nosso de cada dia ele nos dá, que na convicção da relação que nós temos com o nosso Senhor, nós podemos declarar do fundo do nosso coração: venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade. E o reino dele que vem sobre as nossas vidas vai fazer exatamente eu e você entendermos que as muralhas que estão ali à frente, que parecem ser intransponíveis, nós conseguimos entender o que é o reino dele, o que é viver na terra o reino dele e entender que a vontade dele sobre as nossas vidas se cumpre. E que sem esforço físico ou sem demanda de convencer alguém ou alguém como Deus de que nós precisamos vencer as muralhas e sem essa dedicação de talvez tentar convencer a Deus com a minha oração, de talvez tentar convencer Deus com o meu jejum, de talvez tentar convencer Deus com a minha oração que seja mais inflamada ou menos inflamada, nós vamos ver as muralhas caindo. O reino de Deus sobre as nossas vidas faz-nos entender que não é por nós ou por aquilo que nós fazemos, mas é pela sua graça e misericórdia. E pela convicção de nós declararmos: faça-se a tua vontade. Então há muralhas que vão cair, mas há muralhas que não devem cair. Entende? Há dificuldades na nossa vida que vão cair por terra, mas há dificuldades na nossa vida que não vão cair e que não podem cair. Como Paulo está dizendo para Deus: Senhor, há um mensageiro de Satanás que todas as vezes vem me esbofetear. E talvez nessa declaração íntima dele com o seu pai, ele está dizendo: eu não entendo, eu tenho feito a tua obra, eu tenho me dedicado, eu tenho passado por tantas dificuldades, eu tenho passado por prisões, por açoitamentos, e eu não abro mão de viver isso para o Senhor. Mas por que há esse mensageiro, por que há essa situação sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, que não se acaba? E Deus declara para ele o quê? Paulo, a minha graça te basta. O meu reino é o suficiente. A minha vontade é estabelecida sobre a sua vida. Há muralhas, há dificuldades, há situações na sua vida que eu fiz acontecer e que aconteceu e que derrubou e que você está prosperando e levando a mensagem a tantos outros lugares. Mas há situações como essa que você está reclamando que não vai sair da sua vida, que não vai deixar de acontecer. A minha graça te basta. Ou seja, ainda assim, eu sou Deus da sua vida. E aí então Paulo fala assim, ok. Paulo, maduramente, ou seja, um homem maduro, ele diz, então ok, Deus. Se essas muralhas aqui não devem cair, ok. Se essa é a tua vontade para a minha vida, eu glorifico o teu nome nas dificuldades, nos açoites, quando falam mal de mim, quando eu vou para a prisão, quando todas as coisas que acontecem sobre a minha vida e que não são normais para mim, ainda assim eu declaro a minha relação com o Senhor é de filho e de pai e de filho. Eu fico até arrepiado. Tudo posso naquele que me fortalece. E tudo posso naquele que me fortalece não está dizendo que vai ser vitória aos olhos do homem. Às vezes na nossa compreensão, parece ser derrota. Mas é tempo de preparo. É tempo de semeadura. É tempo de preparar o amadurecimento. Amém? Como é que eu volto no meu esboço agora? Fala para mim. Mesmo com a vitória decretada por Deus, os israelitas precisavam marchar, seguir as instruções e confiar no processo. Amém? Então, acho que se encaixa no que a gente falou aqui agora.
Então, mesmo com a vitória decretada, esse povo precisava marchar, seguir o processo. Mesmo com aquilo que ele já declarou sobre a sua vida e sobre a minha vida, sobre a sua vida, Milena, é necessário marchar. Ou seja, é necessário seguir em frente, é necessário... Entenda que marchar não é passear. Ok? Marchar, a gente está falando como um sinônimo de alguém que faz parte de um exército que está indo para uma guerra. Ok? Amém? Entende isso? Então, mesmo que a vitória tenha sido decretada, ou seja, Deus já entregou, como diz, Deus já entreguei, saiba, já entreguei nas suas mãos Jericó. Se ele já entregou, acabou. Por que eu tenho que lutar? Por que eu tenho que marchar? Processo. Então eu coloquei, importante ressaltar, a geração anterior, lembra que nós vamos falar hoje das duas gerações, a mente de escravo e a que nasceu no deserto. Então, a gente vai começar a trabalhar sobre essas situações. A geração anterior prefere a comodidade do Egito. Mesmo que fosse um lugar de escravidão, eles tinham comida garantida, mesmo que fosse na opressão, e não precisavam lutar por nada. Quando enfrentaram os desafios no deserto, rapidamente desejaram voltar ao Egito, pois a sobrevivência era mais fácil que a conquista. A sobrevivência era mais fácil que a conquista. E nós não podemos deixar de concordar com isso. Porque sobreviver é mais fácil que conquistar. Cantar a música do Zeca Pagodinho é mais fácil do que fazer acontecer. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não é isso? Mas fazer acontecer dá trabalho. Então a gente lê isso aqui desse povo e a gente fala, como é que pode, depois de ter visto tantos milagres, depois de ter visto tantas coisas que Deus fez, como é que pode esse povo querer voltar para o Egito? Gente, pensa bem, a gente faz muitas vezes isso. Deus continua fazendo milagres hoje, Deus continua agindo hoje, Deus continua falando hoje, e nós escolhemos às vezes apenas sobreviver. Nós escolhemos apenas acordar o nosso dia e fazer o mesmo de todo dia. Nós escolhemos apenas levantar o nosso dia e não marchar, mas apenas passear. Deus nos chama para marchar. Deus nos chama para guerra, para batalha. Uma batalha que acontece todos os dias, sem que os seus olhos naturais enxerguem. Uma batalha que acontece todos os dias, sem que o natural homem, o homem natural, consiga perceber que ele está vivendo uma batalha. Então, é mais fácil a gente olhar para esse povo e concordar com ele. A sobrevivência era mais fácil que a conquista. Só que você tem uma nova geração. A nova geração nasceu no deserto, não tinha apego ao Egito. Eles não conheciam a segurança da escravidão, deu para entender? Eles não conheciam a segurança da escravidão, mas aprenderam a depender de Deus. Como? Com maná, com a nuvem, com a coluna de fogo, com a água que saía da rocha. Então, uma geração que nasce no deserto, ela precisa aprender a confiar. Eu ia falar isso, mas está até aqui, eu até escrevi aqui assim, foram formados no deserto, um lugar onde, aí eu botei bem destaque, ou se confia em Deus, ou se sobrevive, ou não sobrevive. Então, uma geração que é formada no deserto, ou confia em Deus, ou não sobrevive. E talvez se a gente pegar no contexto que eu usei no meu parágrafo acima, eu posso colocar ou se confia em Deus ou apenas sobrevive. Ou confia em Deus ou apenas sobrevive. E sobreviver apenas quer dizer viver aquém daquilo que Deus planejou a gente para ser. Deus não planejou a gente apenas para sobreviver. Deus planejou a gente para fazer, realizar, conquistar, avançar, cuidar.
Deus criou-nos para sermos a expressão dele no meio da terra, no meio dos homens. E a expressão dele não é de sobrevivência, é de criação. Amém? Quantos estão entendendo? Então a gente agora precisa formar esse pensamento de Josué 2. Né? Eu botei formando o pensamento em Josué 6:2. A gente precisa formar esse pensamento, a gente precisa construir essa estrada até chegarmos à muralha. É o que a gente está fazendo. Desbravando esse terreno para construir essa estrada até chegar às muralhas. Então, esse versículo, esse aqui, nos ensina muito profundo sobre a relação de promessa e esforço. Ele nos ensina muito essa relação de promessa e de esforço. Deus havia declarado a vitória, mas a cidade estava lá, fechada, fortificada e aparentemente impenetrável. Deus já tinha declarado essa vitória. Como já falamos isso, mas a cidade estava lá. Olha que coisa que parece tão antagônico, ideias tão separadas, tão diferentes, tão esquisita. Porque sempre, eu já falei isso aqui, sempre que eu faço a leitura bíblica, eu tento chegar lá naquele tempo. Eu tento estar com a mente lá naquele tempo. Por quê? Porque quando a gente lê a Bíblia com a mente de hoje, a gente já sabe qual é o fechamento dessa história. E aí a gente não se surpreende. Mas eu tento fazer a leitura com a mente lá naquele tempo, tentando esquecer a história que vem abaixo. Então, quando você pensa nisso, você vê algo tão forte, tão poderoso, quando ele diz, Deus diz, já entreguei a cidade nas suas mãos. Deus olha para Jericó e fala assim, já está entregue a cidade nas suas mãos. E na concepção humana, parece que quando Deus diz, já entreguei nas suas mãos, parece que é só desembrulhar um pacote. Parece que chegar na cidade de Jericó, os muros já vão estar caídos, ou as portas quebradas, e os homens de guerras que estão lá dentro não estão mais ou já estão todos rendidos. Mas quando chegam à frente de Jericó, as muralhas continuam de pé, os homens de guerra continuam lá dentro, as portas continuam com seus ferrolhos, e tudo está lá, só que Deus já declarou, eu já entreguei nas tuas mãos. Então a formação no deserto vai fazer com que isso que nós estamos enxergando seja possível. Nós vamos chegar lá. Amém? Então, se a gente formar esse pensamento, isso nos leva a perguntas interessantes. Isso vai nos levar a perguntas interessantes. Ok, primeira pergunta que eu coloquei aqui. Se Deus já havia entregue Jericó nas mãos de Josué, por que ainda precisava luta? Já pensou nisso? Se Deus já havia entregado Jericó nas mãos de Josué, a pergunta que fica na nossa mente é por que ainda precisava luta? Se Deus já disse que você, Ramon, é vitorioso, por que você precisa lutar todos os dias? Milena, se Deus já falou para você, filha, eu vou te honrar, por que você precisa lutar todos os dias? Né, Bia? Por que nós precisamos todos os dias? Se somos filhos de Deus, por que nós precisamos todos os dias levantar e marchar, como nós estamos falando? A segunda pergunta que fica para mim, nesse estudo que ficou para mim foi, se Deus prometeu... Não, aqui. Se a promessa estava decretada, por que a guerra ainda era necessária? Então, se Deus havia entregue Jericó nas mãos de Josué, por que o povo ainda precisava lutar? Segundo, se a promessa estava decretada, por que a guerra ainda era necessária? Por que, gente? Por que nós precisamos viver o que nós vivemos hoje? Por que nós precisamos nos esforçar como nós nos esforçamos hoje? Por que nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual como nós precisamos cuidar hoje? Por que disso? Por que um Deus tão poderoso não pode simplesmente estalar os dedos e fazer com que a gente seja diferente, que o mundo seja diferente e que a nossa história seja diferente?
E aí eu procurando resposta para essas perguntas, eu então coloquei na primeira resposta, se Deus prometeu, porque ainda precisamos lutar? A resposta está no propósito da guerra. A resposta está no propósito da sua vida. Deus, preste atenção nisso, Deus não nos dá coisas prontas, porque o processo de conquista molda o nosso caráter, fortalece a nossa fé e nos prepara para administrar aquilo que recebemos. Vou repetir isso que eu acho importante. Então, a minha primeira pergunta, fazendo esse estudo que eu tive, foi: se Deus prometeu, porque ainda precisamos lutar? Então, a resposta é no propósito da guerra. A resposta é no propósito da sua vida. Me lembra o seu nome, minha linda? Lena. Lena. É bonita igual a dona. Então, Lena, a resposta está no propósito da guerra. A resposta está no propósito, Ramon, do seu dia a dia. Karina, do seu dia. Da minha Drica, está no seu dia a dia. A resposta está nesse processo. Deus não nos dá coisas prontas. Por quê? Porque o processo de conquista molda o nosso caráter, fortalece a nossa fé e nos prepara para administrar aquilo que recebemos. Amém? Então, o processo da conquista molda o nosso caráter. Caráter significa reunião de valores dentro de um ser. Então, o seu caráter hoje é moldado e formado por aquilo que você recebeu na sua infância, por aquilo que recebeu dos seus pais, dos seus avós, dos seus amigos, das suas experiências, e a composição do ser está dentro dos diversos valores que você recebeu. Então, moldou o seu caráter. O que Deus faz, então, dentro das conquistas, das suas lutas, ele gera valores dentro de você. Uma geração que nasce no deserto começa a ver o maná todos os dias. Uma geração que nasce no deserto começa a ver a coluna de fogo todos os dias para aquecê-los do frio no deserto. A nuvem para chegar e cobrir aquele céu e não matá-los de insolação. A água sair da rocha. O pão que desce do céu todos os dias. São valores que durante 40 anos aconteceu e que foram marcados no coração dessa nova geração. Amém? Continuando, a segunda pergunta é se a promessa estava decretada, por que a guerra ainda era necessária? A conquista sem esforço gera pessoas desesperadas e imaturas. Por que pessoas desesperadas e imaturas? Desesperadas porque uma conquista sem esforço vai fazer com que eu não saiba enfrentar o meu próximo desafio. E você então encontra um ser humano adulto, que não foi preparado dentro da sua vida, que não foi estruturado dentro da sua vida e não está preparado para enfrentar dificuldades. Como uma geração nova que está nascendo hoje, de meninos e meninas que serão adultos completamente desestruturados e estabilizados. Porque não podem ser moldados, que não podem ser educados, porque não têm responsabilidade sobre as suas vidas hoje. E amanhã não serão adultos prontos a enfrentar os desafios da sua vida. Vão querer receber tudo nas mãos, como sempre receberam durante a sua vida inteira. Serão adultos desesperados e imaturos. E o interessante é que a gente fala assim dessa geração nova, mas há uma geração de hoje que esperou em sua vida constantemente, a sua vida inteira, a relação de Deus com o Filho, esperando que Deus trate-nos como filhos de hoje,
mimados, que acham que pelo fato de dar muito louvor, ou muita oração, ou muito jejum, ou muita alguma prática espiritual, Deus vai simplesmente nos dar presentes, sem nos preparar para os desafios das muralhas que estão à nossa frente. Pessoas que não são maduras o suficiente para poder falar como Paulo falou: Senhor, já que a tua graça me basta, então eu te louvarei, te honrarei, te agradecerei, mesmo quando o resultado esperado na minha vida não foi o que eu tinha planejado. Mas ainda assim eu louvo ao Senhor. Uma geração que não é madura o suficiente vai dizer: Deus, o Senhor não é o Deus que eu esperava, porque eu fiz tanto pelo Senhor, o Senhor não me deu. Deus não quer apenas entregar promessas, Ele quer nos transformar no processo. Que forte isso, não é? Deus não quer apenas entregar promessas, Ele quer nos transformar no processo. Ele quer nos transformar no processo. Os 40 anos que aconteceram dentro do deserto não foi castigo, foi transformação no processo. Então, aproximar-se das muralhas de Jericó, que foi o primeiro grande desafio desse povo a tornar-se uma nação, a primeira nação a ser conquistada antes de Canaã seria Jericó. Esse era o primeiro grande desafio. Eles estavam preparados para resolver esse problema, porque haviam sido transformados no processo. E eu acho isso forte demais, gente. Eu tô com um negocinho assim na ponta da língua para falar, mas eu não posso falar porque tá aqui na frente. Mas eu tô doido para falar já isso. Amém? Então, pensando sobre a escravidão no deserto, vou ter mais um ponto. Pensando sobre a escravidão no deserto. Quem se acostuma à escravidão não percebe o que é estar preso. Falando novamente, você está conseguindo perceber que a gente está passeando entre o povo escravo e o povo que nasceu no deserto? Então a gente agora está falando de novo aqui desse povo escravo, com a mente de escravo. Então, a escravidão cria uma falsa realidade. Quem se acostuma à escravidão não percebe que está preso. Quem se acostuma com a vida que está levando todos os dias vai dizer: é o destino. A vida é assim mesmo. E não consegue perceber que estão vivendo uma desgraça de vida e que Deus tem algo diferente. E eu coloquei um exemplo, alguém que passou tanto tempo no sistema carcerário, tantos anos e tantos anos no sistema carcerário, quando ele recebe a sua liberdade, que ele é posto em liberdade, ele deseja ficar onde? Ele deseja voltar ao sistema carcerário. Por quê? Porque ele não sabe mais viver livre. Tem um filme, é um filme antigo, mas que filme bom. Um Sonho de Liberdade. Não sei quantos já viram. Um Sonho de Liberdade. Se você puder ver, é muito bom. Um Sonho de Liberdade. E ele fala exatamente, tem uma passagem do filme que é exatamente isso. É um homem que passou tantos e tantos e tantos anos dentro do sistema carcerário, e aí, de repente, ele consegue a liberdade condicional. Ele vai para a liberdade condicional, e na liberdade condicional ele se enforca. Bom, se você vai ver o filme, eu já acabei de dar um spoiler. Já acabei com a parte do filme para você. Porque ele não sabe viver em liberdade. Ramon, Deus tem muito para a tua vida, meu amigo. Deus tem muito para a minha vida. Lena, Deus tem muito para você. Bia, eita, Bia. Deus tem muito. Amém, Marco? Deus tem muito para a gente. Deus tem muito para a gente. Mas nós precisamos aprender a viver a verdadeira liberdade.
A verdadeira liberdade não é o que você está enxergando ao seu redor. Essa pode ser a sua realidade, mas não representa que é a verdade. A verdade está em Deus. Quem Ele criou, quem Ele formou e quem Ele quer transformar no processo da sua vida para ser aquilo que Ele quer que você seja. Para quando chegar diante das muralhas da sua vida, ou elas caem ou elas não caem, mas você sabe que Deus não falhou. Então, olha, Israel passou 40 anos sendo mandado, produzindo para outros, vivendo sem perspectiva de vida. Eles não sabiam o que era a liberdade, porque nunca tiveram outra referência. Eles não podem saber. Eles não podem entender o que é liberdade. Por quê? Porque não tiveram outra referência. A referência que eles tiveram foi sempre os 400 anos de escravidão. Então, qual era a referência dele? A referência dele era a escravidão. Então, eu não posso dizer qual você gosta mais, desse ou desse. Eu falei assim, não sei, eu só experimentei um lado. Amém? Eles não sabiam o que era sonhar. A realidade deles era trabalhar e sobreviver sem a ideia de construir algo próprio. Por isso, quando Moisés os tirou do Egito, o Egito ainda estava dentro deles. Quando Moisés os liberta da escravidão, a escravidão ainda está dentro deles. E aí, essa é um outro parágrafo que eu escrevi que eu achei também muito forte, que diz assim: a liberdade não é só um ato físico. A liberdade não é só um ato físico, mas uma transformação de mentalidade. Israel saiu do Egito rapidamente, mas precisou de 40 anos para tirar o Egito de dentro deles. Tu entendeu isso? A liberdade não é um ato físico. A liberdade, quando eu digo que a liberdade não é um ato físico, eu estou dizendo o seguinte: a liberdade não é aquilo que você olha e que você entende como liberdade, como ser livre. A liberdade não é simplesmente o direito de ir e vir livremente. A liberdade está na convicção de quem nós somos, por quem nós fomos formados e para onde Ele está nos levando. E o fato de nós sabermos o quem, o onde e o que, nós temos a ideia de sermos livres para caminhar, para avançar, mas tendo a convicção de que é marchando. Que a nossa vida não se expressa simplesmente por acordar, produzir, dormir. A nossa vida se expressa em acordar, ser quem nós temos que ser, que Ele espera que sejamos, e aí sim a coisa acontece. Então, liberdade não está ligado à sua realidade, mas está ligada à verdade de Deus para você. Amém? Então a sua realidade ela pode estar expressando uma coisa, mas Deus tem uma verdade para esse povo. Presta atenção onde que eu vou ligar isso. Eu vou ligar isso nessa geração que morreu e na geração que nasceu no deserto. Duas realidades diferentes. Desculpe. Uma realidade igual, mas duas verdades diferentes. Qual é a realidade? Todos que estavam lá e que nasceram lá estavam vivendo o mesmo deserto. A realidade é muito igual. Mas qual que é a verdade diferente? A verdade é que um enxerga o deserto como deserto, o outro enxerga o deserto como processo. Um enxerga o deserto como castigo, como Deus não respondendo, o outro enxerga o deserto como um processo de transformação, de amadurecimento. E quando a gente enxerga as dificuldades da nossa vida como uma maldição, ou como um castigo, ou como Deus não está nos respondendo, é ali que a gente vai morrer. E quando eu consigo enxergar que as dificuldades da minha vida são temporais,
que é apenas um processo, então é ali que, ao invés de morrer, eu vou crescer, eu vou nascer. Amém? Tá dando para entender? O deserto foi o lugar do processo pedagógico, que a gente está falando agora. O deserto é o lugar do processo de ensino. O deserto foi um período de ensino, uma escola de dependência de Deus. Não foi um castigo ou um tempo de aprendizado, mas um tempo de aprendizado e transformação. O processo não foi nas muralhas, mas nos 40 anos de deserto. Isso também eu achei muito forte. Porque o processo não foi lá diante das muralhas, mas nos 40 anos. Amém? A fé para derrubar as muralhas foi construída nos anos de provisão no deserto. E olha, eles não precisavam de um salto de fé repentino em Jericó. Eles tinham visto Deus agir 40 anos. E era isso que eu queria explicar ainda há pouco. Porque nós estamos acostumados a ler as passagens de Josué, essa passagem de Josué das muralhas de Jericó, a gente está acostumado a ir direto para as muralhas. Sim ou não? A gente está acostumado a chegar lá e ir direto nas muralhas. Por quê? Porque há um texto emblemático, há um texto que marca a gente, de como o povo marchava e coloca a Arca da Aliança à frente, e vão os músicos à frente tocando as trombetas tal, e caminham uma volta, e 6 dias, no 7º dia vocês vão caminhar tantas vezes, depois vão gritar, e as muralhas vão cair. Isso é tão emblemático, isso é tão forte, isso é tão marcante. Só que, se a gente parar para olhar do povo que estava no deserto para esse povo que chegou às muralhas, parece que foi um salto repentino que simplesmente de uma hora para outra eles ouviram Deus dar a ordem a Josué. Josué passa ao povo e eles estão preparados para acreditar que através de um grito as muralhas vão cair. Pensa comigo, não é loucura isso? Não parece loucura isso, humanamente falando? Gente, isso é loucura, humanamente falando. São muralhas, Karina, que eram casas construídas em cima da muralha, né? Tinham casas construídas em cima dessas muralhas de tão fortificadas, de tão largas, de tão gigantescas que eram. E agora a Bíblia fala para mim que um povo chegou por ter marchado em volta dessa muralha e depois gritou, as muralhas caíram. A pergunta é, quem está preparado para isso? Quem está preparado para acreditar nisso? Então, foi por isso que eu estava olhando. O processo não foi lá nas muralhas, mas nos 40 anos do deserto. O acreditar não foi um salto repentino, né? A fé de derrubar as muralhas construída por anos no deserto. Eles não precisavam de um salto de fé repentino. De repente nasceu uma fé deles que eles gritaram e falaram, nós vamos acreditar. Não! Preste atenção no que está acontecendo. Que quando eles chegaram à muralha, que eles ouviram o que Josué falou, que era para rodear e que depois gritassem, gente, eles estavam acostumados a ver o maná vir do céu todos os dias. Eles estavam acostumados a ver a coluna de fogo todos os dias. Eles estavam acostumados a ver, a água sair da rocha todos os dias. Eles estavam acostumados a ver que as suas roupas não se desgastavam, que as suas sandálias não se desgastavam por 40 anos no deserto. Então, quando eles chegam às muralhas e que eles ouvem agora as muralhas vão cair com seus gritos, para eles é normal. Para a geração que foi criada no deserto e foi transformada dentro do seu deserto, era normal. Não era algo sobrenatural, não era um absurdo acreditar que muralhas cairiam por causa dos seus gritos. Quantos estão entendendo isso? Então não é simplesmente um povo que sai do Egito e que agora nasceu uma fé repentina do nada e que agora eles vão gritar e as muralhas vão cair. Não. Deus não castigou esse povo
no deserto, Deus vai tirar esse povo do deserto para transformar a sua mentalidade, para tirar a mentalidade de que um dia foram escravos de achar que a sua vida era aquilo ali mesmo, para levantar agora e criar uma mentalidade de que em Deus tudo é possível, que não há dúvida, que as dificuldades que eu e você passamos não é o suficiente para nos parar, para nos deixar ficar prostrados e acabados. Por quê? Porque Deus está construindo, moldando um caráter cristão dentro de você e de mim, a ponto de dizer, eu acredito que Deus está no controle, eu acredito que é através de um grito, de um ato sobrenatural, que as coisas vão acontecer. Então, eles não precisavam de um salto, eles não precisaram de um salto de fé em Jericó. Eles tinham visto Deus agir por 40 anos. Para nós, parece absurdo marchar e gritar para derrubar um muro. Para eles, que viram Deus enviar o maná, nuvem, coluna de fogo, fazer a água brotar da rocha, isso era só mais um dia da ação sobrenatural de Deus. Isso era só mais um dia da ação sobrenatural de Deus. Para eles não ficaram, não, meu Deus, as muralhas caíram mesmo. Eles não se surpreenderam quando as muralhas caíram. Por quê? Porque era só mais um dia do sobrenatural de Deus. Porque por 40 anos eles viram o sobrenatural de Deus. Enquanto uma nação de mentalidade escrava está dizendo, nós não aguentamos mais esse pão desprezível que vem todos os dias, há um grupo dizendo, obrigado, Senhor, pela tua provisão diária sobre as nossas vidas. Aleluia! O deserto serviu para construir fé, confiança e dependência. Lembra que nós falamos isso no início da mensagem? O deserto serviu para construir fé, confiança e dependência. Quando chegaram a Jericó, eles não eram o povo que murmurava, eles aprenderam a confiar no processo. Já estamos terminando. Eu só preciso só de mais uma hora. Não, gente, é brincadeira. É brincadeira. Então, o que representa essa mensagem para a gente? O que representa essa mensagem? O que estamos fazendo aqui? Mergulhando no processo antes de chegar à queda das muralhas. Não foi um milagre isolado. Foi o culminar de um longo processo de aprendizado e transformação. Então, o período que nós estamos passando e que somos tratados por Deus não é um processo longo. É o tempo necessário. Deus, por que o Senhor não responde? Porque é o tempo necessário. Porque Deus está em silêncio? Porque é o tempo necessário. Amém? O povo entrou no deserto como escravo, mas saiu como conquistadores. No Egito eram apenas um grupo de pessoas. No deserto, Deus transformou em uma nação. Eles saíram murmurando, mas chegaram a Jericó marchando. Então é um povo que sai murmurando, que fica, mas é um povo que chega em Jericó marchando. Olha que diferença. Um povo que murmura é um povo que não tem capacidade, condições de enfrentar nada na sua vida. É um povo que se sente injustiçado, afetado, pobrezinho, coitadinho. Parece aquele desenho, ó dia, ó azar, ó céus. É o Lipe, né? E um povo que chega marchando é o que entende que a nossa vida tem um propósito. Agora, quando olhamos para Jericó, faz todo sentido. Se Deus tivesse tirado Israel do Egito e colocado diretamente diante das muralhas, eles nunca teriam acreditado que isso era possível.
Pensa no povo que saiu lá do Egito, que está reclamando, que está falando com Moisés, era melhor ter morrido no Egito, era melhor ter isso, é melhor ter voltado, porque lá tínhamos pão, lá tínhamos, né? Tínhamos comida na mesa, tínhamos tudo. Ah, ok, Deus pega esse povo e fala assim, não, mas eu tenho algo melhor para vocês. E colocam eles direto nas muralhas e diz assim, se vocês confiarem e gritarem sabe, obedecer esse processo e gritarem, essas muralhas vão cair. A pergunta é, você acha que esse povo ia marchar em volta? Que esse povo ia gritar, que esse povo ia... Esse falou assim, que história é essa? Que negócio é esse? Quantas vezes você já lidou com pessoas, ou até mesmo a gente, de passar por situações e talvez nós pudéssemos ter falado para algumas pessoas, Deus vai fazer isso, 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 isso. E algumas pessoas falam assim, ah, mas como é que isso vai acontecer? Por que Deus vai fazer isso? As mentes escravas não estão preparadas para ver o extraordinário de Deus. As mentes presas no tempo do agora, humanamente falando, jamais vão conseguir acreditar que as muralhas da vida podem ser derrubadas. Mentes escravas jamais podem acreditar que você tem poder, ação, condições de ver o sobrenatural de Deus. Que através da sua vida há uma produção a ser feita e que é relevante para você e para quem está perto de você. Amém? A intenção de Deus nunca foi mostrar milagres, mas a intenção sempre foi ensinar os seus caminhos. Então a gente valoriza mais as quedas das muralhas de Jericó do que o processo de construção desse povo. E quando a gente faz isso, a gente valoriza mais a bênção do que o processo que nós recebemos. Então a intenção de Deus nunca foi a queda das muralhas, mostrar milagres. Mas a intenção dele sempre foi ensinar os seus caminhos. Então, quando ele ensina o caminho para esse povo, quando ele ensina o processo para esse povo dos 40 anos no deserto, vai chegar ao auge de que o milagre de as quedas de Jericó não é para esse povo mais importante do que saber que aquilo é Einfach, que é fácil. Porque se Deus fez durante 40 anos, quem é essas muralhas? Se Deus me deu vitória diante de um leão, se Deus me deu vitória diante de um urso, quem é Golias? Você vem contra mim com paus e pedras? Você é um homem preparado para a batalha? Você viveu a sua vida inteira treinando e que toda uma nação está com medo de enfrentar você. Mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. E para Davi, a surpresa não foi o gigante ter caído. Porque em momento algum Davi foi naquele lugar para ver uma batalha, uma guerra. A missão de Davi era alimentar os seus irmãos. Então, quando entendemos o processo de que a nossa vida e o nosso chamado principal não é ver milagres, mas é sermos condutores do alimento para o nosso irmão, Deus nos dá condições de vencer os Golias. Amém? Eu vou falar mais uma vez essa frase para ficar guardada no seu coração. A intenção de Deus nunca foi mostrar milagres, mas a intenção sempre foi ensinar os caminhos. O sobrenatural se torna normal quando vivemos o processo de Deus. O sobrenatural se torna normal quando nós vivemos os processos de Deus. O sobrenatural de Deus tem que ser normal para um povo que está acostumado a ver o sobrenatural de Deus.
E eu falei assim, uau! E é verdade. Amém? Essa foi uma experiência que me marcou muito. Então, o sobrenatural se torna normal quando vivemos o processo de Deus. E aqui eu fecho a mensagem. Deus não jogou um povo despreparado contra um obstáculo impossível. Ele os formou primeiro. Ele vai nos formar, ele está nos formando. Quantos concordam que cada vez que nós chegamos a esse lugar, nós recebemos mensagem que bate de frente com aquilo que nós pensamos e nos faz pensar? Você acha que é apenas um culto e apenas uma mensagem, mas é o Espírito de Deus ministrando sobre o seu coração, formando você, trazendo valores novos. O deserto não foi tempo perdido, foi o lugar onde a fé foi construída. E o último ponto, o grito não era um ato isolado, era a expressão de uma fé madura que já tinha sido provada. O grito não foi um ato isolado. O povo não estava apreensivo se as muralhas iriam ou não cair. Eles sabiam que a muralha cairia. Por quê? Porque eles já tinham sido provados. Amém? Glória a Deus. Pega lá, meu amigo, o microfonezinho aqui, por favor, e vem trabalhar. Eu espero de coração que a nossa vida possa estar sendo moldada nesses dias, nesses tempos que nós estamos. Porque como eu falei, né, semana passada, eu não quero viver pregando para crente. Eu tenho desejo no coração de Deus nos formar como os pastores. Deu para entender? Para aqueles que estão lá fora. Deus Santo. Nós precisamos entender isso. Que nós não chegamos a essa mesa como quem come. Nós precisamos enxergar que nós chegamos a essa mesa como quem serve. Glória a Deus. Eu preciso entender isso. Glória a Deus. Que eu recebo o alimento aqui, mas não como quem faz do seu ventre o seu Deus. Faz da sua necessidade o seu Deus. Chega na igreja para dizer, Deus, fala comigo, apenas para que você possa guardar o seu pão e ir para casa de barriguinha cheia. Mas é aquele que recebe o pão e antes de se alimentar, ele faz o quê? Ele parte o pão. Ele divide. Amém. Então, em nome de Jesus, que nasça no nosso coração esse entendimento de que Deus tem um propósito na sua vida na Suíça. Amém. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus.